Vocês me conhecem, eu falo muito de família, trato muito bem e cuido da minha mãe, falo dos meus sobrinhos. Então quando eu vou pregar sobre família, não é uma pregação de alguém que estudou, é alguém que vive o que prega, modéstia à parte falando. Porque se você conversar com a minha família, eles sabem, eu só não faço mais porque eu não posso. O que eu posso, eu faço, para o bem deles, para a santificação deles, para a alegria deles. E nada melhor para a nossa família do que a nossa oração. Feliz da família que um ora pelo outro. Deus quer usar você como canal de misericórdia dentro da sua casa. Nós estamos pegando um caminho muito errado. É o caminho da cobrança, o caminho da gritaria, o caminho do palavrão, ou o caminho do deixa pra lá, tá bom do jeito que tá. Isso aí é um caso perdido. Nós devemos nos levantar como um verdadeiro exército para lutar pelas nossas famílias. E guerreiro de Cristo luta com armas espirituais. A maior delas, a oração. Crê no Senhor Jesus e será salvo? Aprenda uma coisa, eu vou pregar mais sobre isso no domingo, mas já vou dar aqui um spoiler. Fala assim, não é? O diabo não é bobo, e ele conhece você, e ele me conhece. Para aqueles que têm uma vida ainda presa no mundo, ele usa a tentação. Mas para aquele que está no caminho da santidade, ele está usando a distração. Nós celebramos a Semana Santa há pouco, e nas dioceses do Brasil, também na minha, Divinópolis, Minas Gerais. Quero saudar oficialmente o meu bispo diocesano, Dom Giovanni Luiz da Silva. Na nossa diocese, como em todas, existe um mutirão de confissões. Este ano, no dia 27 de agosto, eu comemoro 20 anos de padre. Olha, uma data redonda, hein? 20 anos. Daqui a 5 tem bodas na festa da misericórdia, né? Mas eu quero contar o que para os senhores? Tem 20 anos que eu atendo confissões no mutirão de confissões. E vou contar porque não é mais. Para mim era um martírio. Não atender os fiéis, mas pessoas que não sabiam confessar. Pessoas que não se prepararam para a confissão e ficam lá falando de tudo, menos de conversão, menos de pecado. Fica contando história, pedindo aconselhamento, direcionamento, fala do marido, fala do filho, fala do bico de papagaio, bico de tucano e daí por diante. Mas pecado que é bom. E eu quero dizer com alegria que dos meus 20 anos de padre, este mutirão de confissão foi o melhor da minha vida. Eu nunca atendi tantos penitentes arrependidos, com sede de santidade e praticando a fé católica verdadeiramente. Não católicos de IBGE, mas pessoas que querem amar a Deus. Atendi muitas pessoas que não se confessavam há 5, 10, 15, 20 anos. Se confessaram no dia do casamento, se confessaram na primeira comunhão e nunca mais. Neste mutirão de confissões, atendi a várias pessoas que se confessaram assim: Padre Christian, graças a Deus, eu não tenho pecado mortal. Eu tenho esses pecados veniais, raiva, um palavrão aqui, uma coisinha ali, mas graças a Deus, pecado mortal eu não tenho. E eu me alegrei, muitos se confessaram assim. Tivemos também confissões pesadas, na área da sexualidade, na área do satanismo, espiritismo, pessoas que gastaram um tempo maior para serem ali orientadas. E Deus tem cutucado o meu coração esses dias. Eu pregava sobre isso lá na TV Evangelizar, no acampamento lá que eu preguei das famílias da Canção Nova. Eu toquei no assunto por alto e amanhã nós vamos aprofundar um pouco. Para quem está no mundo, a tentação. Para quem está vencendo o pecado, a distração. Porque o diabo entendeu que quando você entra numa dinâmica de santidade, a tentação ela vai perdendo a atração. A tentação ela vai perdendo a atração. Seu coração se sente atraído pelas coisas de Deus. Quantos de vocês que estão aqui, talvez algum tempo atrás, estariam em qualquer lugar, menos no evento religioso, no evento católico, para ficar 3 dias rezando, ouvindo pregação, missa? Talvez você que foi criado na igreja de pequenininho, você sempre gostou disso, glória a Deus. Mas há muita gente que está se convertendo depois da idade adulta. E você então está se alimentando das coisas de Deus. Então o pecado ele vai perdendo a atração. Eu atendi um jovem
que era atraído pelas coisas do mundo durante alguns anos. No carnaval, ele ia para um sítio, alguns amigos, colegas, homens e mulheres. Ali, meu filho, à noite, aquela piscina parecia uma máquina de lavar, ninguém era de ninguém, né? Era o prazer que ele tinha. E beija um, e beija outro, e faz um, e ficava lá e voltava na terça-feira. Era a atração que ele tinha, beber, comer e ter relação sexual. Quando ele começou uma caminhada de conversão, hoje ele passa o carnaval em eventos religiosos, porque aquele sítio não o atrai mais. Alguns continuam indo, mas ele não tem mais atração por essas coisas. Então ele entrou num caminho de santidade. Então repita comigo: quem está no mundo? A tentação. Quem está na santidade? A distração. O diabo entendeu que você não está caindo mais nos pecados antigos. Amém? Quando você diz não para o pecado e começa uma vida de santidade, aquilo que antes era atração, você tem repulsão. Como que o diabo vai então te pegar de novo, se ele não te pega pelo pecado antigo? Pela distração. Primeiro instrumento de distração: celular. Segundo, canais de streaming, Netflix e tantos outros, série atrás de série. Terceiro, cuidado excessivo com o corpo, tudo aquilo que é... Vocês estão entendendo, sim ou não? Olha o tempo que a pessoa mexe no celular e o tempo que ela reza. Há pessoas que acompanham essas séries, você está vendo uma série, a Netflix te sugere mais 7, nunca vai acabar isso. A pessoa consegue ver 4 episódios de série numa noite, cada episódio 50 minutos, 4 horas maratonando. Ela vai na missa e a hora que dá 1 hora, ela está de saco cheio. Estão me entendendo, sim ou não? O diabo então descobriu, se ele não nos pega pela tentação, ele vai nos pegar pela distração. E quando você está distraído no celular, na Netflix, na academia, pilates, bicicleta, corrida, você está abrindo tempo também da oração. Eu não estou falando que não se possa ter celular, não estou dizendo que não se possa ver série e tampouco não se possa exercitar. Eu estou dizendo que tudo isso, quando vai crescendo, você vai distraindo com isso e você perde um tempo valioso de oração. Estar na presença de Deus, continuar o seu caminho de santidade. A pessoa pode até dizer: padre, eu não tenho pecado mortal, mas tantas também podem completar, e eu estou esfriando no relacionamento com Deus. Fé é igual andar de bicicleta, tem que estar em movimento. Parou, você cai. Fé ou cresce ou diminui. A fé não para. Ou você está crescendo na fé, ou você está decaindo na fé. Estava lendo nesses tempos o livro de Santa Faustina, Biografia Espiritual, e trouxe para partilhar com vocês uma pessoa que foi se aconselhar com ela. E é com esse pequeno testemunho que eu quero iniciar esta pregação. Você vai entender claramente o perigo que nos ronda. Repita: quem vê cara não vê? Tem muita carinha bonita por aí. Tem gente que vive o dia todo, ó, é só sorriso, mas dentro dela é um cemitério. Fora, maravilhoso. Dentro, putrefação. Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. Vocês parecem sepulcro caiado. Por fora, muito bonito, mas por dentro, Deus me livre. Vamos ao aconselhamento que a irmã Faustina fez com esta pessoa. Atenção. A idade chega, né, gente? Vamos pegar uma luz aqui. Minha mãe vai dizer lá em casa: não tem jeito com esse menino. Eu troquei o meu óculos, porque esse aqui já está com um grau fraco. Onde está o óculos novo? É na minha casa. Mas de longe eu vou. Vamos lá. Atenção ao texto. Conversando hoje com uma pessoa, quem está falando é a irmã Faustina, percebi que ela sofria muito em sua alma, embora exteriormente fingisse não sofrer nada e estar sempre alegre. Tive a inspiração de lhe dizer que o que a atormentava era a tentação. Quando lhe descobri o que a atormentava,
ela se pôs a chorar alto e me declarou que tinha vindo justamente para me ouvir falar sobre isso, porque sentia que isso a aliviaria. Esse sofrimento veio do fato de que essa alma era atraída, de um lado, pela graça de Deus, e pelo outro, pelos prazeres do mundo. Ela passou por uma luta terrível, a ponto de derramar lágrimas como uma criança. Depois despediu-se calma e em paz. Escolhera o seu lado, a graça de Deus. Amém? Diga para quem está ao seu lado aí: escolha o seu lado. Qual é a sua escolha? Meus irmãos, mais sofre um católico morno que um católico que perdeu a fé. Porque quando você serve a dois deuses, a coisa não anda bem para você. Santa Faustina dizia para esta pessoa que o que a atormentava era o fingimento de ter uma vida feliz para fora, mas ela se sentia infeliz por dentro. E irmã Faustina vai dizer para ela, e eu vou te contar qual é o motivo. O motivo é que você se sente atraída, ora pela graça de Deus e ora pelos prazeres do mundo. Ou seja, ela era disputada. Deus atraía de um lado e o diabo a seduzia do outro. É preciso escolher para qual lado nós vamos pender. Nós vamos entregar o nosso coração. Meus irmãos, não brinque com a salvação da sua alma. E olha que eu gosto de viver. Eu espero que o céu, e certamente o é simplesmente extraordinário, grandioso. Porque me fale a verdade, viver não é ruim não. Viver é muito bom. Conversando com meu sobrinho, Marcos, pequenininho, a gente falava sobre o Papa morreu. Aí ele foi me contar, né? Tá parecendo o Cardeal Carmelengo. Dinho, vou te contar uma notícia. Então conta, Marcos. O senhor não sabe quem morreu? Claro, não ia acabar com a surpresa. Meu Deus, morreu? Morreu. Eu conheço? Demais. Tomo café todo dia. Então tá bom. Quem que morreu? O Papa Francisco. O Papa morreu? Morreu. Morreu de quê, Marcos? Muito velhinho. Então tá bom. Aí ele olhou e falou assim: o Dinho vai morrer? Agora não. Um dia, mas vai demorar. E eu? Aí que vai demorar mais ainda. Ele ficou com a cabeça pensativa assim. Então enquanto lá, vamos brincar? Eu falei, vamos. Lembrei de uma história de São João Bosco, né? Que ele diz que tinha um santo brincando na porta da igreja. E alguém perguntou para ele: se o mundo fosse acabar agora, o que você faria? O santo respondeu: continuaria brincando. Ou seja, não tem nada pendente, tudo está no lugar. Nós estamos, meus irmãos, vivendo uma época onde as coisas da terra têm roubado as coisas do céu. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. E Deus foi muito gentil com a nossa igreja, com a nossa fé. Todos esperavam ver o Papa Francisco. Ele aparece no domingo pascal, muito cansado. A gente viu ali um homem muito doente, mas dirigiu breves palavras à multidão. Ele vai e falece na segunda pela manhã, na oitava pascal. Imagine, meus irmãos, como que a igreja ia lidar. Ia ficar uma coisa um pouco estranha. Em pleno tríduo pascal, o Papa morre. Imagina o Papa morre numa sexta da paixão, no sábado da aleluia. Até nisso foi exatamente cirúrgica a partida do Santo Padre. E a pergunta é: foi ele? Quando é que será a nossa? Como é que será a nossa? Então viver, meus irmãos, é muito bom. Eu penso que o dia que Deus nos chamar para morrer, lá vai ser bem melhor do que aqui. Porque quando Deus fez o mundo, Deus não vai dizer: esse mundo é ruim, vocês têm que querer o céu mesmo. Ao contrário, o livro do Gênesis tem inúmeras expressões, principalmente na criação, onde Deus vai fazendo o mundo e a Bíblia diz: ele viu que era bom. Então repita: o mundo é bom, viver é bom, o ser humano é bom, o mundo é bom. Amém? Deus que criou. Se Deus criou, é bom. Só que onde Deus coloca as mãos, o diabo coloca o rabo, dizia minha avó. Aí o paraíso está todo no lugar, o diabo já entra para estragar. Não podemos menosprezar as belezas e os prazeres da vida. Um passeio,
um dormir até mais tarde, sem despertador. Tempo que eu não faço isso. Você ir na praia e furar onda. Aquele dia quente, você tomar um potinho de açaí. Eu gosto de açaí. Brincar com meu sobrinho. Levar minha mãe para passear. Brincar com o cachorro. Lá no Instituto Hesed tem o Bruce, que é meu amigo já. Hoje eu fui lá dar tchau para mim antes de eu vir para cá. Coisas simples da vida. Assistir um filme. Um dia que você está cansado, tomar um banho esperto. Comer uma comida gostosa. Usar uma roupa nova. Não é bom? Tudo isso é bom. Mas a gente não pode esquecer. Tudo isso é bom, mas tudo isso passa. O que é que não passa? A vida daqueles que amam a Deus. Cuidemos de tudo, mas não descuidemos da alma. Repitamos isso. Cuidemos. Um dia eu dei uma apertada numa mulher numa confissão, porque a filha dela confessou antes. E falou: padre, dá um chega para lá na minha mãe. Eu falei: é comigo mesmo. O que está pegando? Minha mãe reza, é católica praticante, ama a Nosso Senhor, mas ela é diabética e ela não faz dieta. Tudo que não pode ela come. Falei: pode mandar gulosa para cá, vamos lá. Claro que eu não vou contar para ela. Ela veio confessar. E na conversa eu disse para ela: a senhora ama a Deus de todo o coração? Ela disse: amo. E eu disse: acredito. Então, se a senhora ama a Deus, a senhora vai cuidar da sua saúde integral, e não apenas da sua saúde espiritual. Estou vendo que a senhora é uma mulher que reza muito, é uma devota, uma católica de verdade. Louva a Deus por isso. Mas como está a saúde da senhora? Não minta para o padre. Padre, vou contar uma coisa que nem minha filha sabe. Aí eu pensei: não sabe de nada, inocente. E ela disse assim: padre, eu sou pré-diabética. Eu falei com ela: corrija. Eu sou diabética mesmo. Falei: ótimo. Depois você vai confessar de novo, que a senhora mentiu para o padre. Tá bom. Mas o que a sua filha não sabe? Achei que ela ia falar que não faz dieta. Falou: padre, eu tenho no meu quarto, atrás das toalhas, umas caixinhas de leite condensado. À noite eu abro a pontinha dela assim, fico mamando. Mas aquela caixinha, falei: minha filha, mas a senhora não é diabética? Mas eu não consigo ficar sem leite condensado. A senhora vai morrer! E ela fez um propósito comigo: honrar a Deus, não apenas na oração, mas cuidando da saúde dela. Ela que era obra também de Deus. Tudo na vida deve ser cuidado. Devemos cuidar de nós mesmos, devemos cuidar das pessoas que Deus nos deu, devemos cuidar das coisas que nós temos, que a gente trabalha com sacrifício para adquirir, e não podemos descuidar do relacionamento com Deus. Então repita: eu e os outros, eu e as coisas, eu e Deus. São só 4 relacionamentos, não tem mais não. É o modo como você se trata, o como você trata as pessoas, o modo como você cuida das coisas e o seu relacionamento com Deus. 4. Qual que é o problema do mundo de hoje? Cuida demais de si, cuida demais das pessoas, trabalha para comprar mais coisa, mas não reza. Ou seja, descuidou do principal: a salvação da tua alma. Tudo é bom, mas não esqueça do essencial: a salvação da nossa alma. Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O mundo inteiro vale menos que a sua alma. Havia um homem muito rígido e trabalhava, mas não rezava. E o empregado dele, muito católico, e falava com ele: olha, patrão, tu és um homem bom, ou só tem que rezar. Sabe por que eu não rezo? Por que você não reza? Porque eu acredito na predestinação. Eu já nasci para ir para o céu ou para ir para o inferno. Se eu nasci para ir para o céu, eu não preciso rezar, porque para lá eu já vou. Se eu nasci para ir para o inferno, eu não preciso rezar, porque eu vou acabar no fogo mesmo. Então tanto faz eu rezar como não rezar, o fim da minha vida é o mesmo. Só que aquele homem era católico, ele não acreditava na predestinação, mas na graça de Deus, no livre-arbítrio. Até que um dia esse patrão estava doente, deitado na cama e sofrendo dores abdominais, e disse para o empregado: chame o meu médico. Será mais ou menos 8h30 da manhã. O empregado, deixa comigo, 3h da tarde. Eu estou morrendo, onde que está esse médico? Aí o empregado: olha, patrão, eu falei com você sobre vida de oração. Você me deu uma ideia, eu apliquei.
Se você está predestinado para viver, você não precisa de médico. Você vai melhorar e vai viver. Se você está predestinado para morrer, não adianta médico. Você vai morrer mesmo. O cara, seu maldito, você não sabe que um médico fazendo a parte dele, eu posso melhorar? Chama o médico, ele pode me ajudar na minha saúde física. Aí aquele empregado respondeu, quem dera que o senhor tivesse o mesmo cuidado com a tua alma que o senhor despende ao teu corpo. Ou seja, para o nosso bem físico, uma preocupação imediata. Para a salvação da nossa alma, amanhã. Não deixe para ser de Deus amanhã, porque Deus te chama hoje. Não seja aquela pessoa que a irmã Faustina atendeu. Você tem sido atraído pelas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo pelos prazeres do mundo. É necessário reconstruir a nossa família pela misericórdia. Amém? Vamos à Escritura. João 20, 19. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam com as portas fechadas por medo. Repita, portas fechadas. Isso foi lá. Hoje, qual que é o problema? Famílias fechadas. Famílias que fecharam as portas para a fé. Famílias que fecharam as portas para a santidade. Famílias que fecharam as portas para a convivência familiar, o perdão familiar, o diálogo familiar. E Jesus entra com as portas trancadas. Não há ferida familiar que ele não possa tocar. Ele não precisa de autorização para te amar. Saiba disso. Mesmo que as portas da nossa casa estejam fechadas, como estavam fechadas as portas do cenáculo, pela sua oração, o Senhor é capaz de se manifestar na sua casa e abençoar toda a tua família. Amém? Eu gosto muito de Abraão. Como se chama a mulher de Abraão? Sara. Dela, evito. Vou contar-lhes. Abraão, o homem da promessa. O anjo disse, você vai conceber, você terá descendência maior que as areias. Ele já tinha 70, 80, 90 anos e nada da promessa se cumprir. Certa vez, ao meio-dia na Bíblia é sol a pico, quente, Abraão estava na porta da tenda. Quem é que aparece? 3 anjos. Os anjos aparecem, ele vê que são homens de Deus, prepara um banquete e eles vão dizer, ano que vem, por esta época, nós voltaremos e tu terás um filho nos braços. Abraão não fez, abençoou. Me dê, papai. Só que me respondam, meus irmãos, homem tem útero? A promessa é para Abraão, mas ele iria gerar? Então o anjo pergunta, onde está a tua mulher? Ou seja, você está aqui recebendo essa graça? Você está aqui recebendo essa notícia? Você está recebendo uma bênção? Onde está a tua mulher? Ele responde, ela está dentro da tenda. Ou seja, que é sombra e água fresca. E os anjos dizem, mas a promessa foi dada e se cumprirá. Diga assim, ô glória. E sabe qual é o ô glória que você deu aí? Ele não chamou Sara, porque quem tinha fé era Abraão. E quando os anjos estavam saindo, ela dentro da tenda disse assim, mas será que nessa idade eu vou conhecer o amor? Safadinha. Será que nessa idade eu vou conhecer o amor? E os anjos falaram que ela conceberia. Ela vai dar uma risadinha. Riu de Deus. Aos anjos, por que riste? Além de toda mentirosa. Eu não ri. Riste, mas a promessa será cumprida. E os anjos se vão. Quem é o portador da promessa? Abraão. Mas Abraão não gera. Quem que recebeu a graça? Sara. Olha para o padre aqui. Misericórdia Brasil 2025. Nós que aqui estamos ao meio-dia na porta da tenda. Os anjos vão nos visitar e eles vão dizer a todos nós, ano que vem você voltará não para pedir, mas para mostrar a sua graça. Amém? Mas talvez você esteja igual a Abraão, mas não depende só de mim. Aí onde está o teu marido? Onde está o teu filho?
ficou em casa, não quiseram vir. A bênção é para você, mas vai respingar na sua família toda. Seu marido vai ser abençoado, seu filho vai ser liberto, a graça vai ser gerada, com eles querendo ou sem querer, pela sua fé, a graça vai acontecer. Amém? Foi assim com Abraão, vai ser assim com você, meu filho. Se a sua Sara não quer rezar, continue rezando, que o milagre vai acontecer. Jesus entra com as portas trancadas. Essas portas trancadas, pode ser o coração do seu marido, pode ser o coração do seu filho, mas quando você está aqui rezando, Jesus entra com as portas fechadas, e Ele diz, a paz esteja convosco, e Ele muda toda e qualquer realidade. Este é o primeiro ponto. Não há impedimento ao amor de Deus. Jesus não precisa da sua autorização para te amar. O seu marido pode que ainda não ame, o seu filho ainda não adore, mas Jesus já está lá tocando. Jesus já está iniciando a graça. E uma graça iniciada é uma graça finalizada pela fé. Deus não trabalha pela metade. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, João 20:19. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Repita, paz. Paz e não acusação. Jesus não cobra, não julga, não expõe, Ele oferece a paz. O ressuscitado, Ele vem com bálsamo, e Ele não vem com chicote. É a postura que nós ainda não aprendemos. Você quer converter as pessoas no grito, e você vai convertê-las no silêncio da oração. Você não vai convencê-las no poder da tua palavra, mas pelo poder da sua oração de intercessão. Na Idade Média, onde as igrejas eram iluminadas com vela, o sacristão tinha um papel nas missas da noite. Eram missas maiores e as pessoas cochilavam. Então o sacristão, ele tinha nas mãos dois objetos, que na verdade era um cabo de madeira. Numa das pontas ele tinha uma pena, uma pluma, e no outro uma bola de madeira. E ele andava no meio da igreja olhando quem estava cochilando. Quando uma mulher cochilava, ele passava a pena no pescoço da mulher. Ela acordava. Mas quando um homem cochilava, ele pegava a bola de madeira e dava na cabeça do cara. Tum! Ai! Não cochila não. As mulheres ficavam felizes, os homens contrariados. Lá na sua casa, para as pessoas que estão cochilando na fé, você está usando a pluma da intercessão ou o cajado da agressão? Entenderam? Por isso que não funciona. Use a pena. Não precisa falar, não precisa gritar. E eu falei para minha mãe uns anos, e falo para você hoje, quando a minha mãe, há anos atrás, implicava com meu irmão Samuel que ele não ia à missa. Todo domingo, você foi à missa? Você foi à missa? Você foi à missa? E ele falava, o Christian que é padre, não fica cobrando? Minha mãe, porque seu irmão é meio relaxado, ele devia te cobrar. E ele falava comigo, eu estou indo até pouco na casa da minha mãe, tanto que ela está falando na minha cabeça de religião. O negócio dela é missa, missa. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, pare de falar de Deus para o Samuel e comece a falar do Samuel para Deus. Funciona, funciona. E minha mãe, muito católica, toda a vida, começou a rezar, interceder. Ela sempre foi assim por ele. Deus tem lá os seus caminhos. Ele teve um namoro que não deu muito certo. Conheceu na faculdade a atual esposa dele, que é a Carol. Deus é demais. Uma família catolicíssima e Carol católica praticante. No namoro ela dizia, nós vamos sair, Samuel, mas missa primeiro. Um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, cadê o Samuel? Está no grupo de oração. Eu falei, está onde? A Carol foi no grupo de oração, levou o Samuel. Aquilo que a minha mãe talvez não conseguiu há anos xingando, talvez porque eu usava a bola de madeira, a mulher, meu filho, com a pluma, dobrou meu irmão. Hoje, levo meus sobrinhos à missa, não faltam da igreja, participaram da Semana Santa, foram para Divinópolis, porque trocou o cajado da obrigação pela pluma da adoração. Fale dos seus para Deus e o milagre vai acontecer. Amém? Há poder na sua oração de intercessão. Uma gota de mel atrai mais que um barril de fel. Então nós temos que aprender com Jesus isso, ser na nossa casa um instrumento de paz. Quando Jesus entrou, ele disse aos discípulos, a paz esteja.
E tem gente na nossa família, não sei na sua família, na minha tem, gente que adora briga, gente que adora uma fofoca, é a turma do leve trás. Essas pessoas não querem paz. Nós devemos ser os portadores da paz. Onde quer que você chegue, leve a paz que vem do coração misericordioso de Jesus. Vamos só voltar aqui para você entender o esquema da pregação. Comecei falando de pecado e distração. A mulher que pediu ajuda à irmã Faustina, ela era atraída pela graça, mas pelos prazeres do mundo. A família reconstruída pela misericórdia. Primeiro, você reza, e mesmo com as portas fechadas, o Cristo entrará. Exemplo que eu dei, Abraão e Sara. Segundo ponto, ser instrumento de paz, usar a pena e não o cajado. Terceiro ponto, a misericórdia envia o Espírito Santo junto com o perdão. Jesus, quando vê os discípulos, ele sopra. Você sabe por que Jesus soprou, sim ou não? Não? Porque quando Deus cria Adão, ele era um boneco sem vida. Deus vai e sopra nas narinas, ele se torna um ser vivente. Quando Jesus sopra sobre os discípulos, ele está com a sua ressurreição recriando a obra da criação, que é o 8º dia, que ao mesmo tempo é o primeiro dia, o dia da nova criação. E Jesus vai dizer, soprando sobre eles: recebei o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer mostrar que tem o Espírito Santo? Só para nós aqui. Você quer saber o tanto que você tem o Espírito Santo, sim ou não? Quanto mais Espírito Santo você tiver, mais perdão você libera, mais perdão você pede e mais você se auto-perdoa. Meus irmãos, estou falando a coisa com vocês me conhecem, não é de hoje, né? Nós nos conhecemos de outras Semanas Santas. A gente não fala de outros carnavais, porque eu sou padre. A pessoa fala, padre, eu te conheço de outro carnaval. Carnaval não, filho, tobe a língua, Semana Santa. Eu conheço vocês de outras Semanas Santas. Se eu faço um negócio, eu falo um negócio rasgado. Perdoar quem nos ofendeu, se a gente ama, a gente consegue. Pedir perdão, abaixando o nosso orgulho, a gente até que vai. Mas o mais difícil, meu filho, é você se perdoar pelas burradas que você comete. É você olhar para o espelho e olhar para aquela pessoa e falar assim: como que você conseguiu fazer isso? A falta do auto-perdão te torna uma pessoa deprimida, apagada, desanimada, procrastinadora, com vazio interior e indiferença às belezas da vida. Por isso que Jesus dá o Espírito Santo, ele vai dizer: a quem vocês perdoarem, serão perdoados. Terceiro passo para reconstruir a sua família na misericórdia: seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro a perdoar, engula o seu orgulho e seja um discípulo, um missionário da misericórdia. E quem tem um coração misericordioso, perdoa. Perdão que não é esquecer, perdão que não é fingir que não aconteceu, perdão que não é colocar uma pedra em cima, perdão que não é reconhecer que o outro estava certo, perdão é dar-se a chance de ser feliz de novo. O perdão não faz bem para quem o recebe, é para quem o libera. Quando você perdoa o outro, você está curando a si. Quando você perdoa o outro, você está libertando sentimentos negativos de dentro de você. Quando você perdoa o outro, você está tirando o lixo emocional da sua vida. Não perdoar o outro é você ficar tomando veneno, rezando para o outro morrer. A única pessoa que a falta de perdão atinge é você. É por isso que o diabo adora quem não perdoa, que é uma vida pesada, uma vida enfunada. O perdão é uma graça de Deus para quem recebe, para quem dá. E o perdão a si mesmo é uma obra de misericórdia para você. E olha que eu estou falando para muitas pessoas aqui. Você é uma pessoa muito misericordiosa com os outros, mas a pessoa que mais atrapalha a sua vida é você. Você se critica demais, você se cobra demais, você se exige demais. Tudo que você faz não está bom o suficiente. Você é uma pessoa perfeccionista, você sempre se sente o mais feio, o mais burro, aquele que ninguém gosta. Então cuidado, é preciso ser misericordioso com os outros, mas seja uma pessoa misericordiosa para com você. Peça ao Senhor esta graça: Senhor, eu quero me enxergar como Tu me enxergas, eu quero me ver como Tu me vês. E você não será tão rigoroso com você. E quem é rigoroso consigo mesmo, será rigoroso para com os outros. Então, perdoar, pedir perdão e perdoar-se. Use o que aconteceu de negativo para despertar a sua melhor versão. A melhor pessoa que você é se esconde atrás do sofrimento.
Amém? Quarto ponto. A misericórdia respeita o tempo do outro. Quem gostaria que a sua família estivesse toda aqui com você? Estará um dia, estará. Ô padre, mas por que eles não estão hoje? Porque não é o tempo deles, é o seu tempo. Eu não uso muito a palavra antipatia, mas eu tenho uma antipatia quando eu termino uma pregação e vem uma pessoa falando assim: ô padre. Aí eu falo: oi, quem tinha que estar aqui para escutar não está, né? A pessoa não está entendendo. Ela não está entendendo. Se fosse para escutar o que eu estou dizendo, estar aqui o seu marido, você estaria em casa e ele estaria aqui. A palavra é para você. A cura começa em você. A libertação começa em você. Este é o seu tempo. É o seu tempo. O tempo da sua família vai chegar. Jesus aparece para os discípulos, só tem 10. Judas tinha suicidado e Tomé não estava. E Jesus aparece para os 10, deseja a paz, sopra o Espírito. No outro domingo, Jesus aparece de novo. Ele vai dizer: Tomé, cadê Tomé? Tomé estava escondido, atrás de outro. Vai lá, Tomé, está te chamando. Sim, Senhor, toque aqui. Coloque a tua mão no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. O que Jesus me ensina nesta hora? Todos desce a lenha em Tomé. Tomé não acreditou. Jesus aparece depois só para Tomé. Queria eu ser Tomé, hein? Ele aparece para os 10, depois só para Tomé. Ele fala o nome de Tomé. Por que Jesus trata Tomé assim? Porque Jesus sabe respeitar o tempo do outro. Quando você olha para o seu filho, você olha para o seu marido, para a sua mulher, para o seu vizinho, talvez ainda não é o tempo deles. Continue rezando, porque o tempo vai chegar. Nenhuma estação dura a vida toda. A alegria do verão passa. As perdas do outono passam. A solidão do inverno passará, mas ressurgirá as flores e os frutos da primavera. Então nós temos que entender, cada um de nós vive uma estação da fé, e Jesus respeita o tempo de Tomé. Quando você começar a respeitar mais a sua família, Deus vai usar de misericórdia para com ela. Nós temos que parar de cobrar muito e respeitar o tempo do outro. Cada um tem o seu. E por último, eu falo por último porque meu tempo acabou, eu tinha mais. Não, é o último tópico mesmo. Deixa eu dar uma notícia. Está aqui o tempo, vou dar uma notícia. O meu tempo está acabando. Cadê o ar? Meu tempo está acabando. Meio forçado, saímos tudo bem. Vamos para o último aqui. Quinto ponto. A fé renasce quando experimentamos a misericórdia. Repita comigo: misericórdia transforma. Misericórdia cura. Misericórdia restaura. Gente, olha a diferença de Tomé, de antes e depois. Tomé de antes, olha o narizinho, ó. Se eu não vir o Senhor, se eu não colocar o meu dedo na chaga dele, eu não acreditarei. Quando Jesus aparece a Tomé: meu Senhor e meu Deus. É oração na hora da consagração do pão e no vinho. A misericórdia faz isso na sua casa. As pessoas que têm o nariz em pé, que são agressivas, que te criticam, se você for misericordiosa com elas, você vai escutar da boca delas em breve: meu Senhor e meu Deus. Jesus sabe trabalhar. Aprendamos a trabalhar com Jesus.